E hoje nós vamos continuar a história de Lord Voldemort. No último episódio a gente parou do ponto em que o Harry encontra com ele lá na câmara onde eles estavam atrás da Pedra Filosofal. E aí tem toda aquela treta, o professor Quirino Screw perde a vida e o corpo lá, e com isso Voldemort perde a casca e tem que voltar pra floresta. E aí é a partir deste momento que a gente continua a história hoje. Pouco tempo depois, teve uma lei feita pelo Ministério da Magia sobre os artefatos mágicos e tal, e Lúcio Malfoy se vê obrigado a se desfazer de alguns desses seus artefatos que poderiam se encaixar nesse caso dessa lei aí. Nisso, ele dá um jeito de levar o diário de Voldemort e colocar nos materiais da Gina Weasley para colocar o diário de volta lá em Hogwarts, como era a tarefa dele. O objetivo é atingido, a Câmara Secreta é aberta, o basilisco é solto. O diário manipula a Gina para controlar o basilisco, para ele atacar os nascidos trouxas, e faz com que ela escreva as mensagens lá nas paredes da escola. E depois, de alguma forma, o diário vai parar nas mãos do Harry. E aí começa a fazer essa manipulação também na cabeça do Harry e leva ele até a Câmara Secreta. Gina acaba sendo levada para dentro da Câmara Secreta e ela seria utilizada ali como um corpo pro Voldemort, porque ele queria exaurir a magia de Gina e depois utilizar seu corpo pra voltar e tal. Mas só que nessa história toda o Harry acaba indo pra Câmara Secreta, matando o basilisco, destruindo o diário e salvando a Gina. E ele acaba destruindo o Horcrux ali também, sem saber. Enquanto Voldemort está exilado ali na floresta, ele acaba conhecendo Nagini, que foi a única serpente que aguentou a possessão por muito tempo. Eles se tornaram inseparáveis. Nagini cuidava de Voldemort. Ele usava o corpo dela para se alimentar e também se alimentava do veneno da serpente. Depois de um tempo que Voldemort não esperava mais que os seguidores fossem atrás dele, Pedro Pettigrew aparece com sua varinha, que ele tinha escondido durante a queda lá de Voldemort antes que todo mundo aparecesse e visse alguma coisa. Antes de ir até Lord Voldemort, Pedro Pettigrew parou em um lugar ali para comer e acabou sendo reconhecido por Bertha Jorkins, que estava ali. Ela era uma funcionária do Ministério da Magia. Pedro Pettigrew conseguiu atraí-la e levá-la até Lord Voldemort. E lá ela foi torturada e fizeram várias coisas para que ela contasse o que sabia, e descobriram que a memória dela tinha sido alterada. Mas a tortura que eles fizeram com ela foi tão forte que esse feitiço que alterou a memória dela tinha sido rompido. Se fodeu! E com isso, Lord Voldemort ficou sabendo que seus comensais da morte não tinham perdido a vida e estavam presos em Azkaban. E também ficou sabendo ali do torneio tribruxo que aconteceria ali naquele ano, em Hogwarts. E eles planejaram o sequestro de Alastor Moody para que Bartor Jr. tomasse o lugar dele e manipulasse algumas coisas ali para que o Harry participasse do torneio tribruxo. E aí ele fez da taça do torneio uma chave de portal que levaria para onde Voldemort estaria no cemitério, esperando ali por Harry para fazer um ritual para ter o seu corpo de volta. É toda uma coiseira, né? E após essa sessão de tortura com a Bertha, usou a morte dela para tornar Nagini um Horcrux, que teoricamente para ele era sua sexta Horcrux, mas ele não sabia de Harry ainda. O plano dá certo. Bartor Jr. vai para Hogwarts no lugar de Alastor Moody, fazendo uso da poção polissuco para se passar pelo professor ali, enquanto mantinha o verdadeiro Alastor ali sob a maldição Imperium da própria casa. No torneio tribruxo, Harry e Cedrico são mandados pela chave de portal para o cemitério onde estava Voldemort. E lá Cedrico é morto e Harry é aprisionado ali para fazer todo o ritual para trazer o corpo do Voldemort de volta. E assim Voldemort recupera seu corpo, tortura ali por um tempo o Harry, mas o Harry de alguma forma consegue escapar, pega o corpo de Cedrico e volta utilizando a chave de portal de novo para Hogwarts. E aí começa a falar do retorno de Lord Voldemort, começa a falar e tal. Mas eles são desmentidos pelo
pelo Profeta Diário e pelo Ministro da Magia, que não acreditava no Harry e muito menos em Dumbledore, que também ajudava o Harry com a narrativa de que o Voldemort tinha voltado. E aí, enquanto o Profeta Diário continuava falando que Harry e Dumbledore estavam loucos, que Voldemort não tinha voltado coisa nenhuma e tal, apenas a Ordem da Fênix sabia de seu retorno. E aí, Voldemort planeja um ataque a Azkaban para libertar os seus comensais que estavam presos lá. E nessa também a ideia dele era de trazer os Dementadores para seu lado, mas eles já estavam convencidos a ficar do lado de Voldemort há muito tempo. Voldemort vai atrás da profecia para tentar entender o que era o resto da profecia que tinha sido feita pela Sibila lá na entrevista. E aí começa a tentar movê-la ali de onde ela estava no Ministério da Magia. Mas para pegar essa profecia, as pessoas tinham que ser referidas ali naquela profecia. Então qualquer um que tocasse nela era gravemente ferido. E quando ele tentou fazer com que alguns funcionários do Ministério da Magia pegasse pra ele, Lúcio foi lá com a Maldição do Império forçando os caras a pegar a profecia pra ele. Os caras não dava certo com um, o outro foi gravemente ferido e não deu muito certo. Então, Voldemort, utilizando a ligação mental que tinha com Harry, faz com que o garoto vá atrás da profecia, colocando uma visão na cabeça dele de que eles estariam atrás dessa profecia para pegar essa profecia de alguma forma. E aí tem toda uma treta lá no Ministério da Magia. Voldemort aparece no final ali para tentar matar o Harry e não dá muito certo também, porque Dumbledore aparece e defende o Harry e tal. E aí, para tentar forçar a morte do garoto de alguma forma, Voldemort possui o Harry, mas o garoto consegue resistir a essa possessão. Antes de Voldemort ir embora ali do Ministério da Magia, ele pega Bellatrix e some. Mas os outros comensais da morte que estavam ali foram presos e levados a Azkaban de volta. E aí, finalmente, o Ministério da Magia revela que sim, Lord Voldemort retornou. E porque ali, naquele momento, o Ministro da Magia tinha visto Voldemort ali dentro do Ministério. E é nesse momento que inicia a Segunda Guerra Bruxa. Bom, galera, nós vamos parar por aqui e no próximo episódio nós vemos com a história do Lord Voldemort a partir da Segunda Guerra Bruxa. E se gostaram desse vídeo, já deixa seu like. Caso seja novo por aqui, considere dar uma olhada no conteúdo e se inscrever caso goste. Eu vou deixar a playlist com os outros episódios da história desse bruxo nos cards e na descrição. E caso queira ajudar o canal de alguma forma, considere utilizar os links de associados aí na descrição. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!